A casa não era antiga. Tinha apenas 10 anos de construção, um sobrado de tijolos aparentes no bairro, jardim dos eucaliptos em uma cidade qualquer do interior. Nada nela gritava assombrada. Ao contrário, havia algo acolhedor, quase familiar. As janelas grandes deixavam a luz entrar durante o dia e à noite os corredores cheiravam a lavanda e madeira polida. Foi esse ar doméstico que atraiu Clara e Rodrigo, recém-casados. Compraram a casa após a sugestão de um corretor que garantiu: é perfeita para começar uma família. E estavam começando. Clara estava grávida de 3 meses. Era um menino. Tinham até montado um pequeno berço no cômodo ao lado do quarto do casal. Mas a casa não queria uma família. Ela queria testemunhas. Na primeira noite, Clara sentiu algo estranho. Um frio súbito no corredor do andar de cima, mesmo com o calor abafado do verão. Achou que era coisa da sua cabeça. Rodrigo riu e disse que ela já estava imaginando coisas. Mas naquela mesma madrugada, Clara acordou com um som baixo, quase imperceptível, como unhas secas arranhando madeira. Não parecia vir das paredes. Era como se alguém estivesse dentro da casa com eles. Ela se levantou descalça e seguiu o som pelo corredor escuro. Parou diante do quarto do bebê. A porta estava entreaberta. O berço recém-montado balançava sozinho lentamente. Ela ficou parada, paralisada. Foi quando ouviu sussurros fracos repetidos vindo de todos os cantos do quarto, como se as paredes falassem, palavras enroladas em línguas que não existiam mais. Mas havia raiva ali. Ela trancou o quarto e não contou a Rodrigo. Semana 2. As coisas se intensificaram. Luzes piscando, passos durante a madrugada, um cheiro de ferro e carne crua que ia e vinha. O cachorro da vizinha, sempre tranquilo, passou a latir em direção à janela do quarto do casal. Todas as noites às 13h03, Rodrigo, cético, instalou uma câmera no corredor. Na manhã seguinte, ao revisar as imagens, viram uma coisa. Às 13h03 em ponto, a porta do quarto do bebê se abriu sozinha. E por 2 segundos algo passou correndo na frente da câmera. Não dava para ver o que era, mas deixava um rastro escuro como fumaça viva. Semana 3. Clara acordava com hematomas nas pernas e arranhões nos braços. O médico disse que era sonambulismo por estresse. Rodrigo começou a ter pesadelos. Sempre o mesmo. Um vulto em pé no quarto do bebê, de costas observando o berço. Ele tentava gritar, mas a voz não saía. E então o vulto virava lentamente o rosto e era o dele mesmo, com a boca costurada. Numa madrugada, Clara acordou com Rodrigo, dormindo em pé dentro do quarto do bebê, murmurando palavras em voz baixa para o nada. Semana 4. Clara foi até uma parapsicóloga. Ela não quis nem subir da calçada. Tem algo aí dentro, algo que ainda não assumiu forma, mas já está se alimentando. Segundo ela, a presença havia escolhido um lugar, o quarto do bebê, porque o feto era vulnerável e a entidade queria nascer com ele. Ela explicou que certas manifestações demoníacas se manifestam primeiro como sensação, depois ruído, depois forma e por fim intenção. Última noite, chovia forte. Clara decidiu fugir. Estava sozinha. Rodrigo desaparecera pela manhã. Enquanto arrumava as malas, ouviu passos no sótão. Mas o sótão não tinha escada. Nunca teve. Ela correu até o banheiro. Ao abrir a porta, as luzes se apagaram. No escuro, Clara sentiu algo atrás dela. Uma presença densa, quase viva. O espelho do banheiro brilhou com uma luz doentia, como se estivesse aceso por dentro. E então começou. Múltiplas vozes começaram a sair do espelho. Algumas gritavam, outras riam, algumas choravam como crianças. A imagem de Clara no espelho se multiplicou, enchendo a moldura. Centenas de rostos dela, todos sorrindo, todos olhando fixo para ela. Sorrisos rasgados, olhos pretos, pupilas alongadas como de serpente. O som foi crescendo até o insuportável. Gritos, gemidos, orações distorcidas e sorrisos, muitos sorrisos. Clara caiu no chão, cobrindo os ouvidos. Mas as vozes agora estavam dentro da cabeça. E então, de dentro do espelho, algo se arrastou com os dedos estalando em direção a ela. Ela correu pelas escadas, mas no corredor parou. O quarto do bebê estava aberto. Lá dentro, o berço se movia violentamente. E havia algo lá.
algo agachado de costas dentro do berço. Clara gritou. A coisa se virou, mas não mostrou o rosto. Ela foi puxada com força pelo tornozelo, arrastada pelo corredor até o quarto do bebê. A porta bateu com um estrondo e trancou. Do lado de dentro, Clara se debatia. Com suas últimas forças conseguiu se soltar das garras invisíveis que a arrastavam pelo chão do quarto do bebê. Cambaleante, tateou pelo chão até alcançar uma ferramenta de ferro, um pé de cabra enferrujado deixado no canto desde a montagem do berço e das prateleiras. Ela se levantou tremendo. Aquela coisa agachada dentro do berço virou-se lentamente. Era uma sombra informe pulsante com o contorno de um rosto que não era humano. Sem pensar, Clara gritou e desferiu um golpe com toda a força. O som foi seco, um estalo de carne e osso. A sombra se desfez como fumaça, e o corpo de Rodrigo caiu no chão. Ele estava pálido, os olhos completamente negros com sangue escorrendo da boca. Respirava com dificuldade. Suas mãos tremiam. Me mate, ele balbuciou com os lábios rasgados. Ele não vai me libertar. Salve nosso bebê. Clara chorava. Tentava se aproximar, mas algo se movia atrás dele. A sombra voltou, e desta vez ela assumiu forma diante de seus olhos. Braços longos demais, dedos finos, como agulhas. Asas de ossos secos estalando nas costas. Um rosto alongado, sem boca, sem olhos, apenas um buraco, aberto no meio da cabeça, como se aquilo absorvesse a alma das coisas. Clara ficou paralisada. A criatura avançou em direção a Rodrigo. Por um segundo ele voltou a si. Seus olhos brilharam, lágrimas escorreram, mas então algo mudou. Rodrigo encarou Clara com ódio. Um brilho febril não humano se acendeu em suas pupilas negras. E naquele instante Clara entendeu. Não era mais ele. Final, silêncio no berço. Clara encarava aquele que um dia foi seu marido, mas não havia mais Rodrigo ali. Havia algo vestindo a pele dele e sorrindo. Ela segurava o pé de cabra com as mãos trêmulas, hesitando entre o amor e o instinto de sobrevivência. Rodrigo deu um passo à frente, mas seus movimentos eram errados. Cada articulação estalava como madeira seca. O corpo dele parecia dobrar de forma antinatural, como se estivesse sendo manipulado por dentro. Você vai matá-lo ou vai entregar a criança. Nesse momento Clara percebeu, não estavam mais lutando por ela. Estavam lutando pelo bebê. Ela gritou e atacou com força, golpeando Rodrigo no ombro. O impacto o jogou contra a parede, mas ele se ergueu como se não sentisse dor. Lutaram corpo contra corpo, lágrimas, sangue e desespero. Ele tentava segurar Clara pela barriga, como se quisesse arrancar o que havia dentro dela. Ela golpeou de novo e de novo, até que houve um clarão. Uma explosão de calor percorreu o quarto. Clara foi jogada para trás, batendo contra a porta. Quando abriu os olhos, Rodrigo não estava mais lá, só o berço silencioso e o ar morto. Ela se levantou com dificuldade, coberta de arranhões e sangue. Cambaleando, saiu da casa pela porta da frente com a chave do carro nas mãos e os olhos vidrados. Nunca mais voltou. Meses depois a casa foi posta à venda. Pintaram as paredes, trocaram o piso e um novo anúncio surgiu nas imobiliárias locais. Amplo sobrado familiar. 3 quartos, jardim, perfeito para começar uma vida nova. Ninguém mencionou o que houve lá dentro. Rodrigo nunca foi encontrado, e Clara desapareceu da cidade. Alguns dizem que mudou de nome, que o bebê nasceu saudável. Outros afirmam que o bebê nasceu mudo, com olhos fixos demais, e que chora sempre, às 13h03 da madrugada, olhando para o vazio. Mas tudo isso são só histórias, certo? Enquanto isso, a casa continua lá, esperando os novos moradores.